Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para juntos celebrarmos o 17º domingo do tempo comum. Intenções da Santa Celebração. Rezemos pelas almas de Marlene dos Santos, 7º dia. Jorge Tavares da Silva, 7º dia. Silvana Oliveira Pereira, 1º mês. Maria Oliveira Pereira, 6º mês. Josefa Florentino Tavares, 1º ano. Luiz Carlos Pelissari, 5º dia. 4º ano e mês de Silvino Inácio Pereira. 4º mês de Geraldo Edmundo Ferreira. Margarida Cordeiro Gonçalves. 1º ano e 1º mês de Angelina Martins Lopes. 7º dia de Sueli Castro. 3º mês de Marcelo Cabral da Silva. 4º mês de Maria das Graças Silva Nakataki. Virgínia Paulino Pinheiro. José Pinheiro Sobrinho. Maria da Conceição Alves Pinheiro e Maria das Graças. Rezemos pela recuperação da saúde de Enedina dos Santos e família, Maria do Rosário Porto dos Santos Garcia e Júlia Ferreira Nunes Filho, pela saúde e proteção de Alessandro Cícero e família e Silene Santos e família. Irmãos e irmãs, entoemos o canto da entrada. Nos atingiu e nos trouxe até aqui, e a alegria de encontrar em nossos corações não vai surgir, mas Deus nos faz cantar. O Senhor nos escolheu na promessa assim e nos encontrou com sua glória. De alegria, nos viu agora, pois o nosso canto é de vitória. Deus alegre, que tem todo o amar, nós glorificamos seu nome. Contigo que restitui a humanidade, nós glorificamos o nome de Jesus. Está a igreja reunida em torno do altar, nós glorificamos o seu nome. Forte amor que restitui a humanidade, nós glorificamos o nome de Jesus. Deus habita em seu templo santo, reúne os seus filhos em sua casa, e ele que dá força e poder a seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, eu vos acolho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus, sentindo a necessidade da multidão, alimenta as pessoas com a palavra e com o pão partilhado. Ele liberta as pessoas por inteiro, cura os doentes e sacia a multidão faminta. Desafia a fé dos discípulos. Sua proposta é simples e ao mesmo tempo revolucionária. Quando há partilha na vida, há fartura, todos nós temos algo a ser partilhado, e que esta palavra e que esta Eucaristia nos ensine a nos comprometer com a força transformadora do amor.
Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, Ele nos espera que nós tenhamos a força de transformar a vida, de fazermos unir e nos vivermos como irmãos. Mas muitas vezes os nossos pecados nos impedem de fazer essa união, esse amor, essa fraternidade entre irmãos. Mas arrependidos dos nossos pecados, vamos nos colocar nos braços de Deus e cantando, vamos pedir perdão. Senhor, que vieste me salvar, os corações arrependidos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, louvemos a Deus cantando. Senhor,
nessa oração coleta, a igreja recolhe as intenções citadas no início, também aqui está no coração de cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, no silêncio do seu coração, coloque aqui diante do altar do Senhor as suas intenções, os seus pedidos, os seus agradecimentos a Deus, parabenizá-los. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós espera, e sem o vosso auxílio, ninguém é fonte, ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzido por vós, usemos de tal modo os bens que passam e abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos assentar e com muita atenção vamos ouvir a palavra de Deus para nós neste domingo, dia do Senhor. Quem escuta a palavra de Deus e se deixa guiar por ela, aprende o valor da partilha e se faz solidário na comunidade. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio também o homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os vossos filhos, ó Senhor, saciar os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saiba proclamar vosso poder. Saciar os vossos filhos, ó Senhor, saciar os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo o ser vivo com fartura. Saciar os vossos filhos, ó Senhor, saciar os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Saciar os vossos filhos, ó Senhor, saciar os vossos filhos, ó Senhor.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor, aplicai-vos a aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguiu, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantou os olhos e, vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, e Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus fez sentar-se as pessoas. Havia muitas ervas naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queria, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com a sobra dos 5 pães e 2 peixes.
pelos que havia comido, vendo os sinais que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é o verdadeiro profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, invoquemos a luz do Espírito Santo. A nós desceis divina luz, a nós desceis divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, neste 17º domingo do tempo comum, nós vimos que nosso Senhor, nesse comentarinho muito pequenininho da primeira leitura, quem escuta a palavra de Deus e se deixa igualar por Ele, aprende o valor da partilha e se faz solidário na comunidade. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, nós estávamos vendo nesses domingos os evangelhos de Marcos, porque nós estamos vivendo o ano B no calendário litúrgico. E neste ano nós vamos ver sempre o evangelho de São Marcos. Mas nesse 17º domingo do tempo comum, nós ouvimos o evangelho de São João, e nós vamos ver até o 20º domingo do tempo comum, nós vamos ver o evangelho de João, e principalmente esse capítulo 6, que é um capítulo longo. Porque João, ele fala com mais clareza do amor e da misericórdia que Deus tem por cada um dos seus filhos. Então, hoje, nós vimos esse trecho do Evangelho, do capítulo 6, o versículo de 1 a 15, e nós vimos Jesus que veio para mudar a realidade daquela vida do povo que vivia explorado, o povo sofredor. E o que Jesus faz para que essa vida nova possa acontecer entre o seu povo? Jesus ensina a partilhar. Não foi isso que nós vimos nesse trecho? Jesus multiplicando os pães. E Jesus, como estava também iniciando a sua vida pública, ele atravessa o mar da Galileia, que se diz também o mar de Tiberíade, o lago, e Jesus atravessa para o outro lado.
com os seus discípulos e ele senta no monte e ele olha e vê uma grande multidão. Nós estávamos vendo nesses últimos 2 domingos passados, no Evangelho de Marcos, Jesus que enviou seus discípulos em missão. E domingo passado nós vimos os discípulos voltando, cheios de alegria, cheios de esperança, por tudo aquilo que eles tinham pregado como missão. Mas Jesus, vendo seus discípulos, viu que eles estavam cansados e falou: vamos para um lugar deserto, vamos descansar. E atravessou para o outro lado, sempre atravessou para o outro lado. Mas lá no outro lado, Jesus vê uma grande multidão que vem a seu encontro, uma grande multidão que está com sede, com fome da palavra de Deus, com sede, com fome de escutar aquilo que Jesus prega, a palavra de renovação, de vida nova. E Jesus deixa no deserto os seus discípulos descansando e ele vai ensinar para aquele povo, ele vai falar para aquele povo a palavra de Deus. Aí hoje, meus caríssimos irmãos e irmãs, nós começamos a ver esse capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus faz a multiplicação dos pães, e onde Jesus também testa os seus discípulos. Vemos que ele perguntou para Filipe, quando ele olhou e viu aquela grande multidão, ele perguntou para Filipe: o que fazemos para dar comida para eles? E Jesus viu que era um povo que estava com sede, com fome da palavra de Deus, com sede, com fome do amor de Deus. Mas ele pergunta para o discípulo para testar, ou para pôr em prova, o que fazemos para dar comida para eles. E Felipe olha e fala: mas nem 200 moedas de prata nos dá para a gente comprar um pedaço de pão para cada um. Mas Jesus sabia o que ia fazer. E André, o irmão de Simão Pedro, o outro discípulo, fala assim, meio cabreiro, meio com medo, ele fala assim para Jesus: aqui tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E Jesus fala: manda sentar-se na glama. Ali naquele lugar existia muita glama, e Jesus manda sentar. E ali diz o texto que sentou mais ou menos 5.000 homens. E Jesus pegou os 5 pães, agradeceu a Deus e partilhou. Como Jesus sempre de costume, Jesus agradece a Deus. E pegou os 5 pães e partilhou. O mesmo fez com os peixes e saciou a fome de 5.000 homens. Fala 5.000 homens. E as mulheres? E as crianças? Que tinha naquele meio também. Jesus saciou todo aquele povo, e depois ele mandou: recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. E eles recolheram e encheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Meus caríssimos irmãos e irmãs, por que Jesus diz: senta-se?
acomoda-se. E pegou os pães. E será que Jesus fez uma mágica com aquele pão? 5 pães e 2 peixes para dar comida para 5.000 homens, sem contar as mulheres, sem contar as crianças? Jesus fez uma mágica? Não. Jesus agradeceu a Deus e mandou distribuir. Caríssimos irmãos e irmãs, trazendo para a nossa realidade de hoje, como é quando nós vamos fazer um almoço na nossa casa, um almoço de final de ano, como é que a gente faz? Cada um leva um prato, um leva um frango, outro leva o arroz, outro leva o macarrão, outro leva farofa, outro leva não sei o que, outro leva não sei o que, outro leva não sei o que, e às vezes ali é 20 pessoas, tem para comer, para almoçar ou para jantar, e quando cada um leva um prato, o que acontece? Todo mundo come e todo mundo fica satisfeito e não sobra muita comida, não é verdade? Ou está mentindo? É verdade. Então, caríssimos irmãos e irmãs, o que Jesus quis mostrar é que nós temos que aprender a partilhar com os nossos irmãos. Se nós partilharmos o que temos, então com certeza nós vamos viver uma vida nova, nós vamos viver uma vida de harmonia, nós vamos viver uma vida onde na mesa de todos existe o pão, onde todos têm o direito de ter uma roupa, vestir um calçado, viver uma vida digna. Mas é se soubermos partilhar. Com certeza, no meio daqueles 5.000 homens, e quantas mulheres e crianças tinha, quantas pessoas não tinha comida ali. Mas muitas vezes a gente é egoísta, e naquele tempo tinha também isso. Às vezes a gente tem que dar para a gente e sobra, mas a gente tem medo de pôr em comum, partilhar. E por isso aquele povo vivia, sofria, passavam fome, como hoje a sociedade passa fome. Por quê? Porque não existe o amor, porque não existe a partilha. Porque se todos soubessem partilhar, com certeza ninguém passava fome, com certeza nós tínhamos uma vida digna. Mas não, quando as pessoas começam a ter um pouquinho de dinheiro a mais, ele começa a se engrandecer, começa a querer ser melhor que os outros, ele começa a querer ser poderoso e querer se aparecer. E isso não é só na elite, só os ricos, só os políticos que fazem isso, não, caríssimos irmãos e irmãs. Nós também fazemos isso. A igreja também pratica esse tipo de coisa. Muitas vezes nós que recebemos o salário, vamos falar assim, o casal trabalha, o homem e a mulher trabalham. O homem e a mulher recebem uma cesta básica por mês. Aí eles são marido e mulher e um filho ou 2 filhos. Aí eles não conseguem consumir aquela cesta básica, aquelas 2 cestas básicas no mês. Aí no outro mês eles vão receber. O que ele faz? O que a gente faz? A gente guarda na nossa despensa, a gente guarda no nosso armário aquilo que sobrou, aquilo que sobrou do mês passado, e vamos receber outra cesta básica. E vai juntando, e quando a gente vai ver, o feijão está vencido, o arroz está vencido, o fubá está vencido, o macarrão está vencido, que a gente deveria ter dado para o outro irmão que está passando fome.
Não é verdade? E aí a gente não sabemos partilhar. Se a gente soubesse partilhar, com certeza ninguém passaria fome. Aí nós jogamos, a sociedade está sofrendo, o povo está sofrendo, é culpa só dos políticos. Sim, é culpa dos políticos, porque o dinheiro público que eles deviam gastar com a sociedade, eles ficam guardando para quê? Eu não sei. Porque morre, aí não leva nada. Para quê? Para que juntar dinheiro? Para que juntar poder? Então, é isso que Nosso Senhor está dizendo através do Evangelho de São João. Ele vai dizer nesses outros 3 domingos que temos para frente, ele vai falar sempre disso. A partilha do pão, a multiplicação dos pães. Jesus usou é isso para nos ensinar, para ensinar ao seu povo, ensinar a cada um de nós que nós temos que aprender a amar, temos que aprender a partilhar, temos que aprender a acolher. Caríssimos irmãos e irmãs, quando isso acontecer no meio de nós, com certeza nós vamos transformar a nossa vida, nós vamos transformar esta sociedade, nós vamos viver uma vida nova, nós vamos viver o início do céu, o início do reino de Deus. O céu, ou o reino de Deus, nós não vamos conquistar depois da morte, nós temos que conquistar o céu é agora. E como é que nós conquistamos o céu? É pondo em prática a palavra de Deus, pondo em prática o amor de Deus, aquilo que Jesus veio fazer no meio de nós. Jesus veio fazer a transformação, Jesus veio fazer a mudança, foi com isso, com o amor, com a partilha, com a solidariedade. Não é tão bom quando a gente vive uma comunidade unida, uma comunidade que sabe acolher, uma comunidade que ama, que tem amor uns aos outros. Não é tão bom, não é? Não é gostoso? Ou não? Nós que vivem em comunidade, porque nós vivemos em comunidade, não é só vir na missa, não é só rezar o texto, não. O que nós precisamos viver como igreja, como comunidade, é a unidade, é o amor, é a fraternidade. E quando a gente começa a viver isso, caríssimos irmãos e irmãs, com certeza nós vamos fazer a transformação desta sociedade, a transformação de tudo isso que nós estamos vivenciando. Será que a gente precisava ter uma pandemia, ter um sofrimento desse que nós estamos vivendo para poder acontecer uma mudança na nossa vida? Não precisava tudo isso. Se o povo de Deus soubesse amar uns aos outros, com certeza nós não estávamos vivendo tudo isso. Então, mas nós estamos vivendo tudo isso para que haja em nós uma transformação, para que haja em nós uma mudança de vida. Essa pandemia é um sofrimento para as pessoas, mas também é um aprendizado para cada um de nós. Nós temos que aprender a partilhar. Nós temos que aprender a ser irmão um do outro. Quando nós aprendemos tudo isso, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós convertemos os nossos corações, então com certeza nós vamos ter uma grande mudança, nós vamos ter uma grande vitória. Como foi que foi a vitória de Jesus? Não foi através do sofrimento? Não foi através da dor? Não foi através do derramamento de sangue?
Jesus não derramou o seu sangue para remir os nossos pecados? Então, é através do sofrimento, é através da nossa fidelidade, é através do nosso amor um para com os outros, que nós vamos ver a transformação desta sociedade. Mas para isso, nós temos que rezar muito e temos que praticar muito a palavra de Deus, praticar muito o amor, a misericórdia que Deus tem por cada um de nós, para nós podermos chegar ao fim de tudo isso. Mas é só quando aprendemos a vivermos como irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Senhor Deus, quando repartimos os bens e a vida, não falta nada a ninguém. Dai-nos hoje um coração solidário, capaz de amar, partilhar, confiante, vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Dai ao Santo Padre, o Papa, os dons necessários para desempenhar sua missão com coragem, alegria e eficácia em favor de toda a humanidade, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Despertai em nós os sentimentos de compaixão e de solidariedade, principalmente com os mais necessitados, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Libertai-nos da tentação da ganância, da indiferença e do egoísmo, buscando somente nossos interesses pessoais, sem nos voltarmos aos irmãos e irmãs, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Tornai-nos capazes de acolher e praticar a verdade ensinada por vosso Filho, ajudando o mundo e a nós mesmos termos mais vida, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Senhor, nesse dia especial em que celebramos o primeiro Dia Mundial dos Avós e Idosos, rezamos para que nenhum desses nossos irmãos sintam o peso da solidão e do abandono, principalmente nesses tempos de pandemia. Que eles tenham sempre a ternura e o abraço forte de suas famílias, que suas fragilidades não os impeçam de serem fortes no amor, consolo aos mais necessitados, apoio aos mais novos e possam, com seu testemunho, continuar transmitindo o tesouro da fé aos seus netos e às novas gerações. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Ó Pai de bondade, acolhei os nossos pedidos com humildemente. Vós apresentamos em vós, seguir bem benevolente, sociais, socorrei-nos em nossas necessidades, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar e com muita alegria vamos cantar.
cantar o canto das oferendas. Pois dos peixes e o milagre do amor, acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Pois dos peixes e o milagre do amor, acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Jesus veio para a multidão, sabendo que tinha fome, pediu a quem tivesse alguma coisa para aqueles homens. E eu aqui no Egito, viu assim a As dos peixes, do milagre do amor, acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Dos peixes, do milagre do amor, acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. E seu fogão, o seu povo de mão, depois repartiu aos filhos, os filhos do coração, depois os gestos de nosso Senhor, depois os gestos de seu amor. Quanto dos peixes, do milagre do amor, acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Quanto dos peixes, do milagre do amor, acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Cristo agora vem, que dá-se de irmãos, sacia cada um do pão da vida e do pão. Essa é a lei do nosso Senhor, não há medidas para o amor. Quanto dos peixes, do milagre do amor, acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Quanto dos peixes, do milagre do amor, acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de vossa bondade. Fazei que este sagrado mistério, pela força de vossa graça, o santificai na vida presente e nos conduza à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Elevemos ao Senhor nossos louvores, as nossas alegrias e a nossa salvação. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação, por tudo que fizeste no meio de nós, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, que nos deste como a imagem viva do vosso amor e de vossa bondade. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Enviai sobre nós aqui reunido o vosso Espírito, dai a esta terra que nos sustenta uma nova face, que haja hoje paz em nossas famílias, que cresça em nossa comunidade a alegria de sermos vossos, por Cristo nosso Senhor. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Pelas palavras do Evangelho do vosso Filho, fazei que a Igreja do mundo inteiro caminhe em unidade, que ela seja a presença de Cristo ressuscitado. Tornai esta comunidade cada vez mais sinal de vossa bondade, unido à caminhada da nossa diocese, sob a orientação do nosso bispo. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs que morreram na paz do Cristo. De modo muito especial, hoje nós estamos celebrando o 7º dia de falecimento de Jorge Tavares da Silva, um mês de Silvano Oliveira Pereira, 6 meses de Maria Oliveira Pereira, 1 ano de Josefa Florentino Tavares, 4 anos e 1 mês de Silvano Inácio Pereira, 4 meses
de Geraldo Edmundo Ferreira Didi, e 7º dia de Sueli Castro, 3 meses de Marcelino Cabral da Silva, 4 meses de Maria das Graças Silva Nactai, e 5 dias de Luiz Carlos Felipe, também o 19º dia de Maria Isabel da Silva, a minha mãe. Que Deus nos apoie, junto com todos os seus eleitos no céu. Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor. Deus, Criador do céu e da terra, que as nossas preces, que os nossos louvores cheguem até vós pelas mãos daquele que é o único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Obediente às palavras do Salvador, formado por seu divino ensinamento, ousamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Eucarístico esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Feliz é os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, ele que tira nosso pecado e o pecado do mundo inteiro. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor. Com fé, esperança e amor, que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, pão da vida, nos livre de todos os males e nos guarde para a vida eterna. Amém. Enquanto eu viver até quando tu quiser.
Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão de vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, olhando a imagem de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, vamos rezar uma Ave Maria por todos nós, também pedindo a ela que interceda a vosso Filho pela conversão da humanidade, para que através da nossa conversão, através do nosso amor, através de nossa partilha, nós possamos ver o fim desta pandemia. Também vamos colocar debaixo do manto de Maria todos os nossos irmãos falecidos, principalmente os que nós estamos rezando hoje, 7º dia, seu Jorge, Sueli, também Luiz Carlos Felipe, o 5º dia, e outros, quantos, um ano, 18 dias, e 4 meses, e algumas coisas, mas vamos colocar todos eles debaixo do manto de Maria, e pedir a Nossa Senhora que converta o coração das famílias enlutadas, que nós possamos superar a dor da separação e acreditar na vida nova da ressurreição dos nossos irmãos e irmãs, nossos parentes, nossos pais, nossas mães que já se foram, que eles sejam acolhidos por Maria. Que Maria também possa interceder a seu Filho Jesus pelos nossos irmãos que se encontram internados, muitas vezes entubados, muitas vezes nas filas esperando ter uma vaga na UTI. Que Jesus possa aliviar a dor desses nossos irmãos. Por isso rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então, porque Nossa Senhora Aparecida rogue por nós, Nossa Senhora, a padroeira do povo brasileiro, que Nossa Senhora interceda ao seu Filho Jesus por cada um de nós. Nesta madrugada de hoje, 4 horas da manhã, rezando o rosário junto com o Frei Gilson, lá em Brasília, que está rezando nesses 3 dias, hoje, amanhã e a depois, às 4 horas, todo dia às 4 horas da manhã, rezando o rosário, clamando pelo povo brasileiro, clamando pelo mundo que precisa da nossa oração. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, como eu falei na homilia, essa pandemia, esse sofrimento que nós estamos vivendo é uma prova,
esse sofrimento que nós estamos passando é para a transformação da sociedade, para podermos viver uma vida nova. Amém? Amém. Podem sentar um pouquinho, eu só tenho alguns avisos. Só lembrando que toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos aqui na nossa comunidade matriz o texto das almas. Toda segunda-feira, às 20 horas, temos o texto das almas. Estão todos convidados a participarmos, a rezarmos juntos. Não precisa agendar, é só ouvir e participar. Lembrando também que toda terça-feira, às 20 horas, aqui na comunidade também, temos o texto dos homens. Homens, vamos rezar junto. Aí a gente pode dizer assim, mas é só os homens? Não, é todo mundo, as mulheres também, as crianças, os jovens, podem vir rezar. O movimento é o texto dos homens, mas para rezarmos, vamos rezarmos juntos. Quanto mais gente, mais forte será a nossa oração. Lembrando também que toda quarta-feira, das 15 às 17 horas, nós temos adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus fica aqui exposto, aqui no altar, esperando por cada um de nós, para vir fazer colocar os nossos corações diante dele, fazer nossos pedidos e nosso momento de adoração. Toda quarta-feira, das 15 às 17 horas. E às 17 horas nós temos a bênção do Santíssimo, toda quarta-feira. Não precisa agendar, é só vir, o portão lá em cima está encostado, entra. Se ele vier pela praça, toca a campainha que alguém abre e vamos adorar Jesus. Vamos viver os nossos momentos de encontro com Jesus. E também toda quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos confissão. Então as pessoas que querem se confessar, é só ligar na secretaria e agendar o seu horário de confissão. Aproveitando, falando da confissão, meus queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que nós somos pecadores, que nós pecamos todo dia, toda hora, todo momento. Mas os nossos pecados leves, ele é perdoado quando nós vemos na missa e nós rezamos o ato penitencial, aí perdoa os nossos pecados. Pecados leves, quer dizer que leve ou pesado sempre é pecado, né? Mas se nós tiver pecados graves, nós não pode comungar. Nós podemos participar da missa, da palavra, mas não podemos comungar antes de procurar os sacerdotes e fazer a sua confissão. E quando a gente está com mais de um ano que se confessou, também não pode comungar. Temos que procurar a confissão e depois comungar. Amém? Amém. Também lembrando que toda quinta e sexta-feira, nós temos missa aqui na matriz às 19 horas. Às vezes, na quinta e na sexta, se a pessoa tem que agendar, mas se não agendou, não deu tempo de agendar, esqueceu, pode vir na quinta-feira, na sexta-feira, que sempre é pouca gente que tem e a gente pode participar. Só é ruim no domingo, porque no domingo é assim. Mas, tem essas cadeiras vazias porque alguém agendou e não veio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeiras vazias porque alguém agendou e não veio. E se alguém que agendou e não veio, tomou o lugar de outro que queria vir, não é verdade? Mas na semana é livre, a gente pode agendar e se não agendar, pode vir. Na semana, do domingo à noite também, fica muitas cadeiras vazias. Lembrando também que todo primeiro sábado do mês, a partir das 7h30 da manhã,
nós temos aqui a reza das 1000 Ave Maria. Todo primeiro sábado do mês, reza das 1000 Ave Maria. Então também as pessoas são convidadas a vir rezar junto com as outras pessoas que já rezam aqui todo primeiro sábado do mês. Lembrando também que nós, como nós vem falando, desde do meio da pandemia até para agora, nós estamos passando, a igreja está passando por uma situação financeira muito difícil. Muito difícil. Assim como nós passamos nas nossas casas, nossa dificuldade, também a igreja está passando por tudo isso. Para pagar as contas é uma dificuldade, mas nós estamos vivendo também assim agora. Lembra que nós fizemos a rifa da televisão, nos ajudou um pouco, e agora a Fátima, ela tem um quadro da Sagrada Ceia. Paulo, levanta aí. Muito bonito o quadro. Olha, é um quebra-cabeça que ela montou. Em quantas peças, Fátima? 1000 peças do quebra-cabeça, e ela montou esse quadro bonito da Sagrada Ceia. Então a gente colocou numa rifa para ajudar na igreja, não é para Fátima não, viu gente? É para ajudar a igreja. Ela doou para nós, para ajudar a nossa comunidade. Então ela está com a rifa aí, o número é R$10. E se o cara comprar 2, aí é R$15. E assim vai. Então nós estamos tentando, já para quando for no domingo, de hoje a 15 dias, poder correr a rifa. Só que hoje é 15 dias, é o dia do dízimo, né? Não tem problema não, né? Então quem não comprou ainda e quiser, é só falar com a Fátima e comprar o número que está nos ajudando a nossa comunidade. Então estamos partilhando R$10, R$15 de um, R$15 de outro, a gente vai vivendo, não é verdade? Então a igreja vive da doação de vocês. É vocês cuidando de nós, para nós poder cuidar de vocês. Amém? Amém. Então vamos ficar de pé e vamos pedir a bênção de Deus. Não. Mas é de pé mesmo. Hoje, o Papa Francisco, ele criou o primeiro dia mundial dos avós. Então, dia 26, que dia que é dia 26? Quarta-feira? Amanhã. Então, amanhã, 26, vamos celebrar dia de São Joaquim e Santa Ana. São Joaquim e Santa Ana são os avós de Jesus. São Joaquim e Santa Ana os pais de Maria e são os avós de Jesus. Então o Papa criou o Dia Mundial dos Avós e do Idoso. Então a Gilmara vai ler junto com a gente, como ela vai lendo e nós vamos repetindo. Amém? Amém. Vamos. Oração pelo primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Dou-vos graças, Senhor. Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença. Pelo conforto da vossa presença. Mesmo na solidão. Mesmo na solidão. Sois a minha esperança. Sois a minha esperança. E a minha confiança. E a minha confiança. Desde a minha juventude. Desde a minha juventude. Sois a minha rocha e fortaleza. Sois a minha rocha e fortaleza. Agradeço porque me destes uma família. Agradeço porque me destes uma família. E me abençoastes com uma longa vida. E me abençoastes com uma longa vida. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade. Agradeço pelos momentos de alegria e de dificuldade. Pelos sonhos realizados. Pelos sonhos realizados. E pelos que estão por vir. E pelos que estão por vir. Agradeço por este momento de fecundidade. Agradeço por este momento de fecundidade. Renovada a qual me chamaste. Renovada a qual me chamaste. Ao
Aumentai, ó Senhor, a minha fé. Aumentai, Senhor, a minha fé. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Fazei-me um instrumento da vossa paz. Ensinai-me a acolher os que sofrem mais que eu. Ensinai a acolher os que sofrem mais que eu. E nunca deixar de sonhar. E nunca deixar de sonhar. E a contar as vossas maravilhas. E a contar as vossas maravilhas. Às novas gerações. As novas gerações. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja. Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja. Para que a luz do Evangelho. Para que a luz do Evangelho chegue até os confins da terra. chegue até os confins da terra. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito. Ó Senhor, para renovar o mundo. Ó Senhor, para renovar o mundo. Para que se acalme a tempestade da pandemia. Para que se acalme a tempestade da pandemia. Para que os pobres sejam consolados. Para que os pobres sejam consolados. E que todas as guerras acabem. E que todas as guerras acabem. Sustentai-me na fraqueza. Sustentai-me na fraqueza. E concedei-me viver plenamente. E concedei-me viver plenamente. Cada instante que me dais. Cada instante que me dás. Na certeza de que estais comigo todos os dias. Na certeza que estás comigo todos os dias. Até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Amém. Amém. Tem avós aí? Levanta a mão. Quem é avó ou avô? Ou idoso. E quem é idoso? Ninguém quer ser idoso. Mas eu sou idoso. Então, uma grande salva de palmas para os avós. Amém. Para nós, as famílias enlutadas, meus sinceros sentimentos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus e vos guarde. Eleve-vos e mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para nós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força e em paz o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Que todos tenham um bom domingo e um bom começo de semana. Amém. Cantemos o canto final. Jesus passa.